Oi, pessoal! Eu sou a Ingrid, sou psicóloga e será que o luto pode ser considerado uma doença? É muito comum essa dúvida surgir e acreditar que o luto pode ser uma doença, mas o luto não é uma doença. E para entender o porquê luto não é uma doença, nós precisamos entender primeiro o que é uma doença. Bom, doença é uma alteração biológica do estado de saúde de alguém. É manifestada por um conjunto de sintomas que podem ou não ser perceptíveis. Além disso, toda doença tem uma história natural, que define suas causas, manifestações específicas e consequências. Ou seja, tem um começo, meio e um fim. Já o luto não tem uma história natural. Você não pode encaixar o luto em causas, manifestações específicas e nem consequências. Às vezes, você até pode saber como ele começou, mas como ele termina, não é possível. Luto é um processo singular, vivido por cada ser humano de uma forma única e pode variar muito de uma pessoa para outra, como também de uma cultura para outra. Luto é um processo de aprendizagem e não existe para ele uma receita que possa dizer como resolver esse luto. A patologização do luto é um tema muito polêmico entre os profissionais envolvidos. Inclusive, houve uma proposta de colocar o luto complicado no DSM, o Dicionário de Saúde Mental, na qual é utilizado o critério de tempo, ou seja, se uma pessoa após uma perda ainda apresentar alguma característica de luto após 1 ano dessa perda, ele passa a ser considerado um luto complicado, tendo critério diagnóstico e necessidade de intervenção médica. Mas eu questiono vocês, será que o tempo é quem diz se um luto é complicado ou não? Eu acredito que não. Existem muitos fatores que vão determinar e falar sobre isso. Bem rapidinho, vou citar aqui para vocês a teoria dual do luto, que diz sobre a importância de uma oscilação entre 2 polos, um com orientação para a restauração e outro para a orientação para a perda. De uma forma bem resumida, se uma pessoa em processo de luto não passa por essa oscilação entre restauração e perda e fica preso em uma dessas orientações, seja da perda ou da restauração, podemos dizer que ela está em um luto complicado, e não necessariamente o tempo que ela está em luto. Além disso, Colin Parkes assemelha o luto a uma ferida física, na qual, como no ferimento, aos poucos que ele cura e cicatriza, porém, podem aparecer complicações e a cura se tornar mais lenta, ou pode abrir um novo ferimento naquele que estava quase curado. Mas enfim, falar de luto complicado é muito complicado, e são muitas outras coisas que vão dizer sobre ser ou não ser um luto complicado. Então, antes de patologizar um processo de aprendizagem, a gente precisa conhecer sobre a dor da pessoa e lembrar da frase de Cecily Saunders: o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. E é claro que não podemos esquecer de sempre avaliar a necessidade do prejuízo na qualidade de vida, bem como a presença de outras doenças, como o caso da depressão, do transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade, que sim, são doenças e não o luto. Vocês sabiam que o luto não é uma doença? Bom, se vocês gostaram, não esqueçam de curtir. Se tem algum amigo que não sabe que luto não é doença, compartilhe com ele e não esqueça de seguir o canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!